Gente, rapidinho já volto com vocês, tem notícia urgente. Donald Trump está sob custódia nos Estados Unidos. O ex-presidente está se apresentando à justiça, dessa vez no caso que envolve documentos sigilosos, inclusive que dizem respeito à segurança nacional, que foram encontrados na casa dele. Segundo a CNN americana, Trump está agora sob custódia. Eu vou trazer aqui para vocês, eles usam ali o termo under arrest, mas é basicamente aqui no nosso português seria algo como sob custódia. Ele está em Miami e vem agora ouvindo, encarando as 37 queixas criminais relacionadas a ele ter levado para casa documentos de alta classificação de sigilo, documentos que podem comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos e que estavam na residência dele em Mar-a-Lago, na Flórida. Direto dos Estados Unidos, a gente vai conversar com a Mariana Jangiacomo para entender exatamente qual é a situação de Donald Trump. Mariana, aí usa-se muito esse termo under arrest, que aqui, se a gente traduzir ao pé da letra, parece que ele foi preso. Entendo que dá para traduzir como que ele está sob custódia. Explica para quem está em casa exatamente o que está acontecendo com Donald Trump, qual é o grau de gravidade das informações que a Justiça tem até agora. Exatamente, Dani. O Trump está sob custódia agora, então ele está no tribunal agora, vai tirar cópias das impressões digitais, vai aparecer perante a um juiz, saber quais são essas 37 acusações federais criminais contra ele, Vale a gente lembrar que ele se torna, então, o primeiro ex-presidente americano na história a receber acusações federais. A gente está falando de governo americano versus Donald Trump, Estados Unidos versus Donald Trump. Esse é o processo e depois Trump será liberado, então, por isso ele não está preso, ele está sob custódia, vai passar por esse processo, depois sai da Flórida e vem aqui para perto de Nova York, inclusive ele vem aqui para Nova Jersey, estado vizinho, onde vai fazer um evento de campanha, porque sim, Dani, Trump continua fazendo campanha e já disse que mesmo se for condenado, deve sim continuar na corrida eleitoral e não há nada que o impeça. A Constituição aqui dos Estados Unidos é muito clara, mesmo uma pessoa condenada pode sim tentar concorrer às eleições, pode ser presidente, não há nada sobre isso na Constituição. A Constituição diz apenas que para ser presidente a pessoa deve ser cidadão americano nato, deve ter nascido aqui nos Estados Unidos, ter morado aqui há pelo menos 14 anos e ter mais de 35 anos de idade. Donald Trump já disse, então, que não deve se declarar culpado das acusações para tentar um acordo com a justiça. Ele continua dizendo que se trata de uma caça às bruxas e que esse processo faz parte de uma perseguição política, assim como todos os outros problemas dele na justiça. Hoje, mais cedo, ele fez uma publicação na rede social dele, na Truth Social, mais uma vez criticando o Departamento de Justiça, dizendo que se trata de um departamento corrupto e que, na verdade, o nome correto é Departamento de Injustiça de Joe Biden. Então, Trump tenta usar, sim, todos esses casos, esses problemas, para energizar a base de eleitores, convencer o eleitorado republicano de que ele é vítima, de que ele é alvo de uma perseguição. E é um discurso que ecoa, sim, viu, Dani, com boa parte do eleitorado republicano, porque ele continua liderando as pesquisas de intenção de voto, Só para a gente lembrar, estamos aqui nos Estados Unidos na fase das eleições primárias do Partido Republicano. Aliás, ainda não começaram, mas os republicanos ainda estão decidindo quem que vai ser o candidato que vai enfrentar Joe Biden nas eleições no final do ano que vem. E Trump ainda está liderando as pesquisas de intenção de voto, apesar dos problemas na justiça. A pesquisa mais recente saiu ontem, da Reuters Ipsos, mostrou Trump com 43% das intenções de voto, seguido pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, com 22% das intenções. Então, olha só a discrepância, Trump ainda é, sim, um nome muito forte dentro do Partido Republicano. E mais, viu, Dani? Essa mesma pesquisa também mostrou que 81% dos republicanos acreditam que há, sim, motivação política por trás desse processo. Acreditam que Trump é, sim, vítima de uma perseguição política. Por isso, é um caso que ele tenta usar, sim, para conseguir vantagem e para convencer o eleitorado
eleitorado republicano de que ele deve ser, sim, o candidato do partido. Por isso, Dani, claro, a gente ainda não sabe quando esse julgamento vai começar, mas um comentário geral aqui nos Estados Unidos, um consenso entre os analistas é que o que pode acontecer aqui é um julgamento da opinião pública antes mesmo do julgamento do tribunal. A opinião pública vai julgar se Trump é culpado ou não, pode julgar se Trump é culpado ou não antes do tribunal ao decidir se ele tem condições de representar o Partido Republicano mesmo, se ele é mesmo o melhor nome para representar o Partido Republicano, como o desempenho dele nas pesquisas vai mudar ou não depois dessa história toda, depois dele se apresentar à justiça e se tornar então o primeiro ex-presidente americano a receber acusações federais, acusações criminais. Trump pode ir para a cadeia dependendo do resultado desse julgamento, mas a gente ainda não sabe quando isso deve acontecer. Hoje é apenas o primeiro dia, então são esses procedimentos mais formais. A gente não deve ter imagens do Trump no tribunal, o juiz negou, a gente também não deve vê-lo saindo de lá porque tem uma garagem ali o tribunal e é por lá que Trump deve sair. Há alguns apoiadores, inclusive do lado de fora do tribunal, por isso Miami precisou de um esquema de segurança reforçado, com medo do que os apoiadores de Trump podem fazer, né? Claro, depois do que o mundo viu naquela invasão do Capitólio, houve um esquema de segurança ali bem reforçado. Ontem o prefeito de Miami estava falando sobre isso, então há apoiadores ali do lado de fora. Trump sai de lá e aí volta aqui para perto de Nova York para fazer eventos de campanha, continuar aí tentando então ser presidente dos Estados Unidos mais uma vez, Dani. Mari, fica comigo. Gente, a CNN Internacional tem um repórter dentro da corte e ele traz um relato, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Em tradução, eu digo sempre tradução grossa, poderia ser tradução livre. O ex-presidente, então, Donald Trump, está sob custódia e o assessor dele também, o Walt Nauta, também está sob custódia. Eles foram registrados, ou seja, eles agora têm uma ficha, eles vão ter as impressões digitais em algum momento colhidas no procedimento de hoje. Não se espera, acrescenta a reportagem da CNN, que Trump seja fotografado, né, para fazer aquela fotinho da ficha, porque, bom, Trump é o Trump, né? A CNN diz, né, devido à sua altíssima capacidade de reconhecimento. Enfim, é uma figura conhecida no mundo inteiro, né? Trump deve apresentar essa expectativa da CNN, um apelo à abertura desse processo e também é possível que haja uma série de discussões sobre as condições da manutenção da liberdade dele antes do julgamento. Tem muita gente que acredita que haverá um pedido para restringir alguma movimentação de Trump, o que ainda não se tem clareza de qual é a aderência dessa tese, né? Os procedimentos estão sendo supervisionados por um juiz, o Jonathan Goodman, que é o magistrado que está de serviço hoje em Miami. Aí na sua tela você tem imagens agora há pouco de Donald Trump chegando ou indo a caminho. Essas imagens são exclusivas da CNN Internacional. Do seu lado direito do vídeo você tem a movimentação lá fora. O Edu mostrou mais cedo uma imagem aérea que te dá a dimensão da quantidade de pessoas. Tem gente lá fora esperando Donald Trump, mas não é exatamente uma grandíssima multidão capaz de produzir um grande protesto ou algo desse tipo, né? De todo modo, conta com a solidariedade de uma parte de seus apoiadores. E aí, do lado esquerdo, você vê imagens exclusivas da CNN com Donald Trump rumo ao tribunal. Como a Mariana Janjacomo disse, não é possível filmar a audiência onde Trump está sob custódia, mas a CNN, a gente tem um repórter lá dentro e é por isso que você está vendo as informações aqui, inclusive com imagem e relato em primeira mão. Deixa eu trazer também para essa conversa, claro, o Lorival Santana, que ele vai deixar claro para vocês qual é a escala de preocupação que a gente deve ter com essas acusações. Só lembrando, né, Mariana, que o Trump, ele foi flagrado com esses documentos, né? O FBI fez a operação em Mar-a-Lago, ele gritou horrores e já no dia da operação a gente teve o relato, o registro, né, de que foram encontrados documentos do mais alto grau de sigilo e que dizem respeito à segurança nacional dos Estados Unidos, que jamais deveriam ter deixado o Departamento de Justiça dentro da casa do cara em Mar-a-Lago.
Sim, Dani, no documento do processo, a gente vê então o relato, né, dizendo que Trump mantinha documentos com informações sobre programas nucleares dos Estados Unidos, planos dos Estados Unidos de retaliação a ataques de países estrangeiros e, de acordo com esse processo, ele mantinha esses documentos, aliás, tem foto, na verdade, das caixas e caixas de documentos em lugares como o próprio quarto, o banheiro, a área do chuveiro ali do banheiro, um depósito, um salão de festas, porque quando a gente fala a casa de Trump em Mar-a-Lago, na verdade a gente está falando de um resort, a gente está falando de uma propriedade enorme, com 25 quartos de hóspedes, e é por isso então que esses documentos estarem lá representam um grande risco para a segurança nacional, porque é um lugar sem controle, né, de quem tinha acesso ou não a esses documentos. Inclusive, no processo também há uma parte dizendo que Trump, pelo menos em 2 ocasiões, mostrou esses documentos para 2 grupos diferentes de pessoas e teria dito mesmo que ele sabia que não podia fazer isso. Então ele teria dito, olha, estou mostrando isso aqui para vocês, mas é segredo. Só que o que ele estava mostrando eram documentos sigilosos, confidenciais, que colocam a segurança dos Estados Unidos em risco, segundo esse processo. Agora, existe então a expectativa aqui dos analistas de que a defesa do Trump vai argumentar que até agora, apesar disso, então, de ele estar com esses documentos, ele não colocou a segurança dos Estados Unidos em risco, porque nada aconteceu. Então essa pode ser a linha de defesa dos advogados de Trump, segundo os analistas aqui. Agora, até mesmo ex-aliados de Trump, então, por exemplo, o ex-procurador-geral aqui dos Estados Unidos, o Bill Barr, outros ex-aliados também, alguns republicanos, reconhecem a gravidade disso, né? Porque é um crime. O presidente, quando acaba o mandato, ele precisa pegar esse monte de documento e entregar para o Departamento de Arquivos Nacionais, que é o departamento que vai armazenar esses documentos com as condições corretas, vai garantir que só as pessoas certas tenham acesso a esses papéis. São papéis, Dani, que para alguém ver tem que assinar um termo ali se comprometendo a não falar nada, não discutir nada do que está escrito ali, a não divulgar nada. É coisa séria mesmo, é algo tratado de uma forma muito séria aqui nos Estados Unidos e é por isso, então, que o país, né, a gente está falando de Estados Unidos versus Donald Trump, resolveu abrir esse processo, começar essa investigação por causa da gravidade disso. E é um processo importante também ressaltar, não só contra Trump, mas também contra um assistente dele, o Walt Nauta, que é essa figura que você mencionou agora, Dani, uma figura importante, um ex-assistente pessoal de Trump também, trabalhou para ele na Casa Branca, depois trabalhou em Mar-a-Lago e teria sido, então, o cúmplice de Trump para esconder esses documentos. É uma investigação que começou faz tempo, o FBI abriu essa investigação, pediu para que Trump entregasse os documentos e aí disse que Trump não entregou todos os documentos, aí o FBI fez aquele mandado de busca na casa em Mar-a-Lago, né, que todo mundo viu aquelas imagens que chocaram o país, porque aí já começou, né, o Trump é o primeiro na história dos Estados Unidos em várias coisas, né, e uma delas, então, o primeiro presidente a ser alvo de ex-presidente americano a ser alvo de um mandado de busca do FBI em sua casa. Então, o FBI fez aquela busca, achou mais várias caixas e caixas com esses documentos mesmo, esses documentos de informações ultra secretas aqui dos Estados Unidos, que Trump dizia que ele tinha poder para desclassificar esses documentos, né, o termo que eles usam aqui, de classify, então, para fazer com que deixassem de ser sigilosos, mas assim que ele saiu do governo, ele não tem mais esse poder. E outra, a lei não diz nada, não diz que porque os documentos não são secretos, um presidente pode levar para casa quando acaba o mandato. Não funciona assim, não importa qual seja o documento, se é um documento da Casa Branca, um documento do país, você não pode fazer isso, você não pode simplesmente levar para onde quiser. Então, por isso, esse processo foi aberto contra Donald Trump, a gente está falando de acusações criminais, claro, ele já foi condenado em outro processo aqui em Nova York, mas se tratava de uma ação civil, então ele foi condenado a pagar um dinheiro, né, bilhões de dólares, para a mulher que o acusou aqui de abuso sexual, também o acusou por danos morais. Trump foi acusado aqui em Nova York, mas agora é diferente, agora a coisa é maior, agora a gente está falando de uma acusação federal e de uma acusação criminosa que realmente pode prejudicar o futuro político de Donald Trump. Mas, enquanto ele está em julgamento, ou até mesmo se ele for condenado, nada impede que ele continue na corrida eleitoral e ele está apostando nisso com todas as forças. Ele segue com isso.
Mari, deixa eu te interromper porque a CNN acaba de informar que Trump já está na sala da corte. Trump já está na sala do julgamento. Trump já está dentro da corte, dentro do local onde vai acontecer o julgamento, diante do juiz, e o Walt Nauta, que é esse assessor dele, que a Mari estava contando para a gente que também é alvo do processo, foi fichado e teve uma fotografia dele, sim, feita. Lembrando, né, a CNN havia explicado que, no caso de Trump, porque ele é muito conhecido, não seria necessário fazer uma ficha com a fotografia, uma pessoa que anda no mundo inteiro e ele vai ser reconhecido, mas o Walt Nauta teve sim uma foto dele tirada para o fichamento. Mari, tem uma expectativa, segundo aqui a apuração da CNN Brasil, que o desembargador que vai comandar essa audiência vai discutir aí um pacote de fiança, digamos assim, né? Um pacote de questões que Trump deverá fazer para responder ao processo em liberdade, né? Ele pode, inclusive, ter de notificar o tribunal de viagens, ou seja, assim, olha, ele só pode sair de Miami se ele informar a corte para onde ele vai e quando ele volta. Também tem uma expectativa de que os promotores peçam que Trump e Nauta, esse ex-assessor dele, sejam impedidos de falar com pessoas relacionadas ao caso para não comprometer as investigações. Lembrando, né, que ferir qualquer tipo de restrição imposta pela Justiça pode ser interpretado como burla, né, como tentativa de obstruir a aplicação da lei e a investigação. Então, Mariana, nesse momento a gente tem Trump dentro da sala e uma expectativa para a discussão de fiança e de restrições à movimentação tanto política, porque ele vai ficar impedido de falar com pessoas relacionadas ao caso, quanto física mesmo dele, este personagem que quer voltar a fazer campanha para a presidência dos Estados Unidos. Mariana. Exatamente, Dani. Tem que ver como que essas restrições vão afetar, né, a mobilidade dele para fazer campanha pelo país. Os advogados certamente devem alegar que o tribunal não pode prejudicar essa habilidade dele de fazer campanha. Afinal, a gente está falando aí de um processo que está em andamento, ele não foi condenado, então certamente vai haver uma discussão interessante ali entre as duas partes nesse tribunal, discutindo quais serão essas restrições. E existe uma preocupação, claro, do juiz, dos procuradores, Dani, porque Trump é essa pessoa que sai falando, né? Inclusive ele fez isso nesse outro caso aqui, sobre o qual eu estava comentando agora há pouco, esse caso de abuso sexual aqui de Nova York. Trump falou muito sobre esse caso, publicava direto nas redes sociais e nesse caso ele foi advertido aqui pelo juiz. O juiz chegou a chamar os advogados de Trump para dizer, olha, vocês precisam conversar com ele que ele não pode fazer isso, ele está indo contra as regras do tribunal ao fazer isso, porque ele pode mudar ali, ele pode interferir no resultado, né, desse julgamento ao fazer isso, ao sair falando sobre o que está acontecendo para o público em geral, há regras que precisam ser seguidas. Então, desde que isso aconteceu nesse tribunal aqui, que ele se comportou dessa forma, outros juízes e procuradores também têm a mesma preocupação de como o Trump vai agir, de evitar que ele haja dessa forma. Agora, por outro lado, evitar que ele saia, né, e dando detalhes sobre o julgamento que está em andamento. Agora, por outro lado, tem essa questão também de que ele está em período de campanha, ele está fazendo muitos eventos de campanha. Ontem mesmo ele fez um, hoje o plano dele é realmente sair do tribunal e ir para Nova Jersey e fazer mais um evento, discursar. Então também existe essa preocupação do lado da defesa dele de tentar fazer com que Trump possa continuar livre para fazer esses eventos e para falar com o seu eleitorado. E um outro ponto interessante, Dani, é que esse julgamento, né, esse tribunal, é na Flórida. A Flórida é um lugar onde Trump é popular. Então a escolha da justiça de fazer isso na Flórida foi uma escolha interessante aqui e controversa. Por quê? Porque, a princípio, isso aconteceria em Washington, na capital americana, mas o caso mudou, então, para a Flórida. Mudou para a Flórida, o que pode ser bom para Trump, já que ele indicou vários juízes na Flórida. A opinião popular lá tende a ser mais simpática a Trump, mas também, então, isso pode ajudá-lo, mas também é um lugar que é conhecido por mover os processos de justiça mais facilmente. Então, são vários ingredientes ali que a gente tem que ver como é que vão se comportar daqui para frente nesse julgamento. Tem muita coisa para a gente ficar de olho, Dani.
Lorival Santana aqui com a gente. A CNN está identificando as pessoas que estão participando desse julgamento. Eu vou pedir para a Mariana Janjácomo permanecer conectada comigo, tá? Tem já ali indicações de que o jogo vai ser duro para ele. O Jack Smith, por exemplo, que está atuando na acusação, né, a pedido do Departamento de Justiça, ele disse o seguinte na sexta-feira, quando avisou dessa audiência de custódia hoje, né? As leis que protegem o nosso Sistema Nacional de Defesa são críticas, né? E precisam ser respeitadas. Violações a essas leis colocam o nosso país em risco. Ele tratou desse assunto ao anunciar que haveria acusação, então, a audiência de custódia de Donald Trump. Quão grave é a situação do ex-presidente dos Estados Unidos, Lorival Santana? Bem, é uma imagem que acaba tendo um prejuízo político para ele, né? Porque o Trump e nenhum presidente, nenhum candidato se elege só com aqueles seus seguidores mais fiéis. Os trumpistas que estão dispostos a acreditar que isso é uma perseguição política contra ele, não são em número suficiente para elegê-lo presidente. Podem ser em número suficiente para elegê-lo candidato a presidente nas primárias republicanas, mas todo candidato a presidente dos Estados Unidos e de outros sistemas presidencialistas precisam dos moderados, dos independentes, que veem esse dia de hoje como um grande problema ter um presidente que tem problemas com a justiça, e esse caso especificamente é um caso que vai no cerne do que é a visão, né, da presidência dos Estados Unidos, a questão da segurança nacional, de como lidar com os segredos militares e de inteligência do país, que o presidente aparentemente ou é acusado de ter lidado de forma muito desleixada, para dizer o mínimo, né? No fundo, o Trump, esse processo e os outros são um resultado daquilo que, por outro lado, é o ativo político do Trump, que é ser contra o sistema, contra as instituições, né? De agir como um empresário, como ele sempre agiu, e uma personalidade da televisão. Então, aqueles que gostam disso estão dispostos a segui-lo nisso. Mas tem outros que votaram nele em outras circunstâncias porque acreditavam na capacidade dele de gestão, na capacidade dele de se elevar ao cargo de presidente. E essas coisas estão sendo colocadas em xeque pelos vários processos que o Trump está enfrentando. É um conjunto de coisas que certamente não o ajuda, atrapalha mais do que ajuda, embora ele tenha uma grande habilidade para explorar isso politicamente. Mas o alcance dessa exploração política é claramente limitado. Veja o que disse uma advogada dele, que hoje é um pouco uma porta-voz dele, a Alina Habba. Ela disse na frente do tribunal: essas pessoas que estão no poder, no país, e aí se referindo ao governo e também à justiça, odeiam a América, odeiam Trump. E não é assim que muitos americanos veem a justiça americana, mas veem ao contrário, como aquilo que torna a América grande, para usar o slogan do ex-presidente. Gente, nós vamos seguir acompanhando de perto, para e passo, o andamento. De novo, a CNN tem um repórter dentro da corte retratando passo a passo o que está sendo dito e quem está acusando Trump do quê. Trump está sob custódia. Vai ser discutido hoje aí uma espécie de fiança e outras condições para que ele continue nas ruas. A Mariana Janjácomo está full time nessa cobertura, assim como Lorival Santana, e a gente vai voltar com ela ao longo do CNN 360.